democracia económica. Tá? O nosso mote, como eu disse, o Govinda já falou um bocadinho, e eu vou passar a palavra aqui aos dois oradores, muito experientes. Portanto, o André Barata é presidente da Faculdade de Artes e Letras da Universidade da Beira Interior, mas para além disso é muito mais do que isso, isso é só em termos administrativos. E temos o Francisco, que é um dos membros do projeto que hoje nos reúne aqui, que é o Cova da Beira Converge, e no fim ainda vamos ter uma terceira pessoa, que é a Filipa, mas ela não vai entrar aqui agora, neste momento, porque ela depois vamos afunilar mais na perspectiva das soluções para os problemas que temos vindo a falar até agora, que é o projeto Cova da Beira Converge. Até lá, vamos só dar aqui um bocadinho mais contexto, tentar explorar um bocadinho mais o que o Govinda nos disse, tá? Com as palavras do André e do Francisco. O André vai falar então nesta perspectiva mais de economia, democracia económica, e o Francisco mais o que é o Prout e como é que o Prout pode aparecer como uma solução aos problemas que nós já vimos na perspectiva do capitalismo. Não é? André, então temos 5, 10 minutos, tá? Para falarmos um bocadinho. André tem umas ideias que gostava de partilhar connosco. Tá? Okay. Obrigado, Daniel, Francisco, Filipa, e todos vós. I'll try to speak slowly. Let's see if I can. If not, please make a sign and I'll slow down. It's a good climb, even philosophically. Well, but I will speak in Portuguese, right? Okay. So, então, o que eu fiz foi ouvir o que o Govinda disse e tentar interagir aqui um pouco, pensando a partir do que ele nos trouxe. Bom, há uma ideia que me parece muito importante, que é a caracterização do capitalismo como um sistema económico, um dispositivo económico que é dependente do crescimento. Ou seja, não há capitalismo se não houver crescimento. É um pouco, vou dar uma metáfora, uma comparação, é um pouco como o cancro, que precisa de tomando células de uma forma crescente. E, portanto, há qualquer coisa de cancerígeno, não é, na própria essência do capitalismo. E que, evidentemente, coloca uma questão de recursos. Coloca uma questão aos recursos, porque os recursos não crescem, os recursos são finitos, os recursos existentes são aqueles que, enfim, encontramos no planeta e por mais eficiência que possamos trazer aos processos, na verdade, isso é uma forma de tratar a sustentabilidade de uma forma fraca, de uma forma que não é satisfatória. A sustentabilidade como forma de incrementos de eficiência, no fundo, é uma fuga em frente que não enfrenta o problema. Há um outro aspecto que eu gostava de focar, que é este. O capitalismo é um sistema, é um dispositivo económico que procura o lucro. Isto também foi tocado pelo Govinda. O que significa que a necessidade fundamental que move o capitalismo é o próprio lucro. Não são as necessidades sociais, individuais, enfim, que naturalmente não são apenas necessidades naturais, não é só comer e beber, e, enfim, aquelas que têm a ver com a nossa condição biológica, não é? São outras necessidades, são necessidades também culturais, são necessidades que têm uma história, que evoluem, mas não são apenas estas necessidades, são necessidades artificiais, efetivamente. São necessidades que resultam apenas do próprio movimento de reprodução do capitalismo. O capitalismo, para produzir lucro, tem que produzir necessidades que justifiquem a produção para produzir lucro. E, portanto, o lucro não resulta como um resultado complementar, digamos assim, à produção, estando ela assente fundamentalmente em responder à necessidade de corresponder a necessidades. Não, as necessidades tornam-se elas próprias instrumentais face
àquilo que é verdadeiramente a necessidade do capitalismo, que é reproduzir o lucro. Isto significa que o sistema económico capitalista desliga-se da realidade, na verdade. É um sistema que está a pairar e que é indiferente à realidade, no fundo. Tem uma relação com a realidade desligada, no fundo. É um dispositivo que se autoalimenta, no fundo. O estado limite a situação limite deste desligamento do sistema capitalista da relação económica com o real, digamos assim, é a economia, é a financiarização, é a economia especulativa, é aquele M' que o Govinda expôs. Não é? E isso é o estado limite do desligamento. Na verdade, o sistema capitalista, no limite, não quer saber da realidade. Ele só quer saber de ter um dispositivo que funcione e que permita ir aumentando o capital, no fundo. Este desligamento é um problema, porque, de facto, faz com que o sistema seja indiferente, seja insensível e não se deixe tocar pela realidade. Não é? Quer dizer, e, portanto, isto o torna profundamente agressivo, digamos assim, face às necessidades, enfim, às necessidades das pessoas e das sociedades e de todos aqueles que, não sendo humanos, partilham com o mundo, digamos assim. Não é? Portanto, enfim, os ecossistemas, nas suas componentes orgânicas e também nas suas componentes inorgânicas. Não é? Tudo isso faz parte. E, portanto, o problema da sustentabilidade não pode ser visto apenas do ponto de vista de ganhos de eficiência, tem que ser visto do ponto de vista, justamente, de uma relação diferente, ou seja, uma relação capaz de relacionar-se com o ecossistema segundo uma perspectiva de regeneração, ou seja, uma perspectiva em que a atividade económica, a produção que é necessária para acudir às necessidades humanas esteja, digamos, simbiótica, digamos assim, com os próprios modos pelos quais, enfim, os recursos se regeneram. Mais uma notinha, eu sei que o tempo está a passar a correr. Outro ponto que me parece importante é ter alguma perspectiva crítica, não só relativamente à ideia de sustentabilidade leve e uma sustentabilidade deep, digamos assim, profunda, não é? Que seja regenerativa e não apenas ganhos de eficiência. Outra é uma crítica à própria ideia de recurso. Não é? A relação com os elementos da natureza, sejam orgânicos, sejam inorgânicos, até os próprios humanos, nós próprios uns com os outros, tomados como recursos, é sempre já uma abstração redutora que diminui, degrada a dignidade e relacional com aquilo que envolvemos numa produção. A ideia de recurso é uma ideia que diminui ou mesmo elimina o estatuto relacional com que eu me relaciono com o elemento, digamos assim. Não é apenas um meio, não é apenas um recurso, é sempre uma entidade que tem dignidade e, por isso, eu com ela tenho que meter num contexto sempre de relação. Não é? Uma relação. Isto é muito importante para também estabelecer, enfim, uma base ética e até, diria, espiritual, ecológica. Não pode ser olhando para tudo como recurso. Contudo, esta imagem de olhar para tudo que está em nosso torno como recurso, na verdade, precede o próprio capitalismo. Não é apenas do capitalismo. É, em grande parte, uma construção
do pensamento ocidental e até, diria, da tradição judaico-cristã. Enfim, não quero agora entrar muito por aí, mas basta pensar que o relato bíblico da criação do mundo, no Gênesis, e Deus pôs-nos aí as coisas para que nós delas fizéssemos uso. E, portanto, estabelecendo logo uma diferença qualitativa entre o que é fim em si e o que é apenas recurso ao dispor. E, portanto, a construção do pensamento ocidental da relação com o mundo foi sempre de uma pobreza da relacionalidade, não é? Uma redução de tudo que está à nossa volta à condição de mero recurso. Pensemos numa árvore, ou um rio, ou uma montanha, ou uma outra pessoa. Tem sempre alguma dignidade, mas na verdade é reduzida à condição de recurso. E isto é parte do problema. Há um problema relacional, independentemente da questão do capitalismo, há um problema relacional com aquilo que nós envolvemos no processo económico. Última ideia, que eu acho que é muito importante. Nós estamos diante do desastre, não é? Da possibilidade do desastre. Aquele livro, For a New Economy, Growing a New Economy, do Howard, não é? Jones, defendia a ideia de que estamos a viver uma tempestade perfeita. Uma tempestade perfeita. Uma situação em que há muitos perigos. Eu queria, no entanto, fazer o apelo a que encarássemos estes perigos com serenidade. Ou seja, encarar a urgência com serenidade. Porquê? Porque o pensamento apocalíptico é um pensamento que nos retira a capacidade de pensar com liberdade e de encontrar formas pelas quais escolhemos como responder às perguntas, como viver juntos. E isso parece-me ser justamente o que a democracia económica tem que fazer. A democracia económica tem que encontrar forma de lidar com um paradoxo. Eu não estou a dizer que as coisas não estejam aí e que a tempestade perfeita não esteja aí e que o comboio não esteja um pouco desgovernado. Eu estou a dizer isso também. Mas não podemos perder a serenidade. Ou seja, a capacidade de não entrar em desespero e encontrar formas em que continuamos a ser nós os condutores da pergunta e das respostas que damos à pergunta. Eu gostava de fazer uma sugestão de um livro que saiu este ano, de uma filósofa norte-americana que eu aprecio muito, chamada Rebecca Solnit. Na verdade, é um livro, não é só dela, é um livro organizado por ela. E o livro tem este título, Not Too Late, Changing the Climate Story from Despair to Possibility. It's a big title. É um big title. Mas a mensagem é esta, não é? Na verdade, eu com isto terminaria, gostava também de trazer mais uma notinha, que é outro traço do nosso tempo e que é promovido pelo capitalismo e é promovido pelo produtivismo, é uma aceleração. Andamos a viver de uma forma acelerada. Mas a aceleração do tempo curto, a aceleração do tempo breve, do tempo de hoje para amanhã, há essa aceleração, que é tudo correr de uma forma absolutamente descontrolada, até nós falarmos muito depressa. Talvez parênteses amanhã. Esta aceleração, na verdade, produz um efeito, que é impede ou bloqueia a mudança. A velocidade bloqueia a mudança. Nós precisamos de desacelerar para conseguir abrir um espaço de mudança. E, portanto, eu penso que é um bocadinho paradoxal, mas a desaceleração é um elemento fundamental para que consigamos mudar. É um pouco aprender a ir mais devagar.
Mas temos que aprender a fazer isso em face desta aceleração que nos empurra noutra direção. E temos que fazer isto coletivamente. Porque se uns desaceleram e outros não desaceleram, cria-se injustiças, cria-se desigualdades. E, portanto, é uma construção do local para o geral de acordos, no sentido de uma desaceleração do tempo breve, para que possamos fazer a mudança do tempo longo. Mesmo última palavra, eu acho que a situação em que estamos aqui, que é periférica, permite uma porosidade. É um pouco como nas férias. Nas férias nós conseguimos respirar um bocadinho mais. A periferia também consegue respirar um bocadinho mais. Eu acho que a posição da Beira Converge, ou todo este território que está ali desenhado, não é? Da Cova da Beira, tem este potencial de, na sua periferia, poder, na sua fronteira, na sua margem, não é? Poder justamente sermos um território de oportunidade para experimentar estes processos. E pronto, era isto. Eu já passei os 10 minutos. Obrigado. Para quem não conhece o André tem sempre muitas ideias. O André nós conseguimos fazer um dia só discutir estas ideias, que é muito interessante. Portanto, nós conseguimos perceber um bocadinho qual é que era o problema, não é? Este é do capitalismo, dos recursos que vão ser explorados. Antes de avançar com a questão do Prauto, só queria dar aqui uma nota também sobre, então, esta ideia da democracia económica. Eu sou professor de Economia, não disse a Desculpa que não apresentei, Daniel. Não tem problema. Agora mas apresentas-te. Eu sou professor de Economia e sei que disseram só para tentar regular aqui, melhorar a coisa. Então, uma perspectiva mais teórica, uma coisa muito simples. Esta ideia da democracia económica, então, é um sistema socioeconómico, uma filosofia, que vem um bocadinho como alternativa a esta ideia do que é o sistema capitalista. Provavelmente, quando se fala do sistema capitalista, existe muito esta revolta contra o sistema, mesmo que nós percebemos o que é que está a acontecer, existe sempre, e isto está documentado, não há propriamente alternativas, não se apresentam pessoas só, mas existem, okay? E a democracia económica é uma alternativa ao sistema capitalista. Há dois pontos, vou entrar aqui numa base mais simplista, mais teórica. Há dois pontos importantes quando nós definimos o que é democracia económica. Tá? São dois conceitos importantes, que é a propriedade privada, tá? E o poder de decisão. Numa perspectiva empresarial, corporativa, o que é que nós temos? Nesta ideia do capitalismo, que o André referiu, e eu nas aulas, eu dou isto nas aulas, porque é um programa que nós damos, que é qual é que é o objetivo de uma empresa. Uma empresa, o objetivo, o supra-sumo, é a maximização dos lucros. Tá? Depois nós, economistas, tentamos arranjar modelos para fazer com que isto seja possível fazer. Tá bem? E os miúdos depois fazem as frequências sobre isto. Então, e qual é que é o problema? Como o André já falou, não é? Existe toda esta exploração, não só dos recursos, mas também depois das pessoas. Numa perspectiva da propriedade privada, o que é que nós temos? Temos as empresas que são donas da sua propriedade. Okay? Esse conceito de propriedade vai um bocado contra esta ideia que o André estava a dizer. Nós tomamos o recurso como algo a ser apropriado. Isso já foi visto que não é propriamente uma boa relação. E o segundo ponto, portanto, a democracia económica tem, a sua proposta é fazer uma transição do que é propriedade privada para propriedade coletiva. E aqui o conceito é propriedade coletiva e não propriedade pública. Propriedade pública é outra coisa. Propriedade pública tem a ver com a questão do governo, do Estado, que é do Estado. Tá? Propriedade coletiva é o que é das pessoas que ali vivem, que ali trabalham e que ali se formam. Tá? Portanto, imaginem um exemplo básico e também foi muitas vezes acredito que tenham falado, a ideia das cooperativas. O segundo ponto da tomada de decisão. Né? Nós, quando temos, outra vez, a ideia do corporativismo, de uma empresa, nós temos o Director of Board, o Board Director, que é os acionistas, não é? Temos um conjunto
10 pessoas que têm o controle total no que se passa naquela empresa. Tá? E o lucro, esta maximização do lucro, qual é o objetivo? É para depois redistribuir a essas pessoas, os acionistas. Os acionistas entram com o quê? Com o capital. Aí o conceito de capitalista. Mas existem outros, nós chamamos de fatores de produção. Tá? São os inputs. Os mais importantes é o capital, é o trabalho, que é a força laboral, são os trabalhadores e as trabalhadoras, e depois temos a terra, a ideia da sustentabilidade mais ambiental e planetária. Então, qual é que é esta ideia? Então, nós queremos passar da ideia capitalista, em que existe uma centralização do poder, da decisão, da tomada de decisão, para a descentralização desse poder e fazer com que todas as pessoas, sejam os acionistas ou trabalhadores ou o que é que seja, que estão relacionados com aquela entidade, aquela empresa, aquele operativo, o que é que seja, tenham poder de decisão. Tá? O que acontece no capitalismo é que nós temos €1 é um voto. Tá? Então quem tiver mais dinheiro tem mais votos. E isso depois entramos neste problema, como eu estava a dizer, existe um afastamento, uma desigualdade muito grande e que hoje tem sido a sentir mais. Na democracia económica, não é €1 ou $1 ou o que seja, um voto. É uma pessoa, um voto, independentemente do capital que ele tenha lá colocado. Ou seja, a pessoa, independentemente de estar a contribuir com o capital ou com o trabalho, tem a mesma hipótese de tomar a decisão. E este é talvez dos pontos mais importantes, porque depois na economia está tudo relacionado e nós conseguimos, se nós conseguimos mudar isto, okay, a maneira como as decisões são tomadas, nós então, à partida, conseguimos solucionar os problemas sociais, ambientais e económicos. Portanto, de uma forma muito, muito simples, não quero estar também a simplificar demasiado, a democracia económica tem estes dois aspectos. Tá? É garantir que haja efetivamente esta democracia no espaço, neste caso no espaço de trabalho. Tá bem? E passando então à questão do Prout, que eu acredito que o Prout tem muito esta ideia de descentralização. O Francisco pediu então que nos apresentasses que alternativa é esta do Prout. Obrigado. Boa tarde. Vou falar um bocadinho sobre uma teoria socioeconómica alternativa neste momento ao capitalismo. E vou estar acompanhado pelo filósofo e economista, porque aquilo que vamos pretender fazer é tentar desenhar propostas para um desenho de um novo sistema socioeconómico alternativo ao capitalismo. O André há pouco estava a dizer que estamos realmente numa situação chamada tempestade perfeita, estamos a acontecer muita coisa, estamos a tomar consciência que o sistema não está a funcionar. E então é necessário ter calma, pensar como podemos sair. Eu acredito muito que os grandes problemas, devemos ter consciência dos perigos, podemos levar enquanto sociedade para, mas ao mesmo tempo são grandes oportunidades de mudança. E vindo com uma oportunidade de mudança, podemos estar focados em encontrar então soluções. E se procuramos, há muita gente que já pensou sobre isso. No fundo, é trazer isto presente e pensarmos como é que podemos aplicar no nosso território, na região onde nós vivemos. Como é que se desenha o sistema socioeconómico? E há muitos. Idade Média, feudalismo, era um sistema socioeconómico. Havia os senhores da terra, os duques, os condes, tinham propriedade e havia os servos que trabalhavam. E havia um sistema socioeconómico montado. Eu trabalhava porque o senhor dava-me segurança, eu trabalhava para o senhor, também trabalhava para mim. Havia um sistema socioeconómico, mas havia muita pobreza e muito focado na agricultura. E por trás de todo o sistema socioeconómico existe sempre uma ideologia, uma filosofia a explicar porque é que o sistema socioeconómico serve para quê. No capitalismo que surgiu, podemos dizer que houve algumas melhorias que são evidentes em relação ao feudalismo, porque eu, pelo menos enquanto trabalho para o capitalista, eu posso ter mais liberdade.
Aliás, o liberalismo é a base do capitalismo, é a filosofia que está por trás do sistema socioeconómico católico. Eu posso trabalhar, há um contrato de trabalho. E se eu não gostar, e se tiver opções, se tiver liberdade, posso escolher outro trabalho para fazer, outra entidade empregadora, outro patrão, outra patroa, e posso mudar. Tem alguma liberdade. E no capitalismo, as pessoas há um salário, então eu passo a ser um consumidor e entro no sistema como um consumidor. Então, resumidamente, e temos imperialismo, etc., há uma série de sistemas. Portanto, o capitalismo não é uma coisa recente, ok? Não é... E provavelmente haverão outras para lá. Apesar de ser difícil. Não acreditem que as coisas são assim ou sempre foram assim e vão ser sempre assim. Quem estuda a história percebe que há muitas diferenças. Portanto, o que é super interessante perceber? Por trás de cada sistema socioeconómico existe uma ideologia que explica o porquê as coisas têm que ser assim. Vão guiar as ações da sociedade, ou seja, a nossa produção, o nosso sistema económico serve para quê? Então existe sempre essa ideologia, essa filosofia, um pensamento que vai guiar a sociedade e a maneira como as coisas estão organizadas. Dessa ideologia surgem valores, prioridades. Okay? No sistema capitalista, a ética do trabalho, a produção, a criação de riqueza o mais rápido possível, o lucro, há um conjunto de valores e toda a sociedade fica organizada exatamente para atingir esses objetivos, implementar esses valores. Ideologia. Valores. Existe o contrato social, que são as leis. São as regras do jogo. Não é? Temos um conjunto de regras que o Estado implementa em toda a sociedade para atingir aqueles valores, porque existe uma ideologia por trás, toda a gente está feliz porque toda a gente consegue perceber que estou a fazer isto por causa disto. Agora, venho falar um bocadinho para algo que em português é a teoria da oposição progressiva, que tem muito a ver também com as questões do desafio da sustentabilidade ambiental e da desigualdade económica e social que o sistema capitalista promove. E muito curioso é que isto foi proposto no finais dos anos 50, há muito tempo atrás, portanto com uma capacidade de visão sobre os problemas do futuro. Só em 62 é que apareceu um livro sobre os problemas do uso de pesticidas na agricultura e a partir daí que o movimento ambiental começou a surgir nessa altura, pelo menos no mundo ocidental. Exatamente. É nessa altura, então o próximo já um bocadinho antes. E é interessante em relação a isto. Então, pronto, está baseado também, tem um pensamento por trás, tem uma filosofia, tem uma ideologia por trás. Essa filosofia chama-se neo-humanismo. E do neo-humanismo vai surgir um conjunto de valores que vão guiar o desenho, vão propostas de orientações para desenhar o nosso sistema socioeconómico. Neo-humanismo quer dizer um novo humanismo, ou seja, algo para além do humanismo. Regra geral, nós, seres humanos, somos seres emocionais. Ligamos com as outras pessoas, com as outras entidades à nossa volta por emoções e criamos grupos. Na Terra que nós nascemos, existe uma ligação. No passado esta é muito alta. Não é? Eu nasci na Covilhã, nasci no Fundão, eu nasci em Paris, Há uma ligação, um afeto à Terra. Isto é um sentimento que existe. E no passado isto era muito forte. Estou na zona do Douro e também sou dos Açores. E esse sentimento
podemos chamar de geossentimento, é muito forte, não é? Sou da Ilha Terceira, Ilha de São Miguel, nos anos 70, eu senti isso. Havia uma rivalidade incrível, havia confrontos físicos. E aqui sei que em Silvares e Orondo também havia muitos conflitos, porque é um sentimento. As pessoas, pertence àquele grupo dá-me segurança, tem uma certa lealdade ao grupo. Mas podemos expandir os nossos sentimentos para além disso. Ok, são professores da universidade, são colegas. Aqui já há um sentimento mais social. Há uma profissão, há uma função, e eles sentem uma ligação. Vivem aqui, mas sentem também uma ligação com outros professores, sei lá, do Brasil, da China. Porquê? É a mesma profissão. Sou pedreiro, ok? Eu sinto uma ligação com o pedreiro que vive. Porque nós temos os mesmos desafios. Há uma emoção pela nossa profissão, por aquilo que nós fazemos. E então, o humanismo já é um bocadinho mais abstrato. Pensa no ser humano, homem e mulher, como o centro, como os valores, ou seja, devemos estar a pensar em encontrar soluções para que os seres humanos possam viver bem no planeta em que nós estamos. O neohumanismo vai um bocadinho para além disto. Para além dos seres humanos, que são super importantes, também tudo o que está à nossa volta é importante. Okay? A natureza, os animais, as plantas, tudo isso deve ser tido em consideração. Eles não são apenas o valor útil, mas têm um valor existencial por si. Portanto, todo esse pensamento leva a fazer orientações para a teoria da utilização progressiva para o sistema socioeconómico. Só para dar um contexto que as coisas não caem assim do céu. Então, e aqui o Daniel já falou da economia privada, quem é que toma as decisões? Então, pronto, apresenta um conjunto de soluções. E é muito focado, a questão ambiental e a questão da desigualdade social. Estatísticas demonstram que a desigualdade, por exemplo, nos últimos anos, com o Covid, agora com a guerra da Ucrânia, existe cada vez mais aquela... E as pessoas vão sentindo isto, não é? Existe 1%, uma porcentagem qualquer de milionários, multimilionários, cada vez ficam mais ricos e as pessoas também têm a sensação no dia-a-dia que o seu poder de compra está a ser diminuído, está a se reduzir. Então, algo aqui não está bem, não é? Então, a economia está a aumentar, mas uns ficam mais ricos e outros ficam no modo de sobrevivência. Têm que lutar cada vez mais para sobreviver, pagar as contas e aí não têm tempo para mais nada. Estou a sobreviver. Okay? Isto não é ser humano. Isto é uma máquina. Whatever. Então, coisas que o Prout aponta, e depois, se calhar, daqui depois vão perceber porque que a convergência existe nesta região, com 3 municípios, etc. Então, ele aponta para um planeamento económico descentralizado. O planeamento económico tem que existir sempre. Na antiga União Soviética havia o planeamento económico centralizado no Estado. Um grupo de pessoas iluminadas em Moscou é que decidiram que a fábrica a 1000 km tinha que produzir não sei quantos tratores, até os coisas achavam que ia ser o máximo para a sociedade. O sistema entrou em colapso. Não é natural. As pessoas têm que ser incentivadas, elas próprias é que têm que resolver os seus problemas económicos e não esperar que o Estado venha resolver. E o Comitê Central decide tudo. No capitalismo existe também um planeamento. Não do Estado, mas nas empresas, vamos falar das multinacionais. Elas fazem um planeamento a longo prazo. O objetivo principal
maximização do lucro o mais rápido possível. Okay? Portanto, aqui em Peralta aponta-se para exatamente um planeamento descentralizado. Ou seja, quanto possível, que as decisões sejam feitas mais a nível do território, mais a nível das comunidades onde estamos inseridos. De enquanto que a democracia económica de certa maneira. A tomada de decisão é feita por uma pessoa. Exatamente. Não um comitê, não é um board of directors. Exatamente. Não são meia dúzia de pessoas que têm muito poder na sociedade devido ao sistema socioeconómico que estão a trabalhar, mas chamar mais pessoas para a decisão de uma forma também consciente e informada. Outra característica de Peralta tem muito a ver com o lado humano. Independentemente do estado da economia, todas as pessoas têm que ter as suas necessidades básicas garantidas. Estamos a falar de acesso à habitação, vestuário, à alimentação, o acesso à educação e à saúde. Portanto, seria a preocupação de qualquer Estado, de qualquer sociedade, que todas as pessoas que trabalham contribuem para a sociedade, através do seu rendimento, seja mais do que suficiente ou suficiente para termos acesso a isto. Porque só assim é que deixamos de estar num modo de sobrevivência. Quando nós relaxamos, temos tempo para pensar. Estou a passar muitos 10 Não, minutos. tudo bem. O tempo também passou, portanto, é justo, temos que manter aqui. Sempre assim. Temos que ter democracia. É uma questão de verdade. É. Para Dizer coisas importantes. para resumir. E pronto, apresenta outra coisa, que são zona. Então, como é que vamos implementar isso no mundo real? Como o Govina estava a dizer, temos de ter sempre a noção. Podemos apresentar soluções dentro do sistema capitalista atual para melhorar a vida das pessoas, das comunidades, etc. Mas existem leis que vão restringir sempre a utilização das soluções, não é? Eu, se quiser desenvolver indústrias aqui na Cova da Beira, tem contrato que Portugal assinou com a União Europeia do livre comércio, não é? Qualquer empresa alemã, húngara, pode vir aqui e entregar os seus produtos e concorrer, ou seja, a indústria local nunca vai ter a oportunidade de desenvolver. Portanto, precisamos ter essa atenção. E então, Peralta advoga, para além do sistema capitalista, que deve haver zonas socioeconómicas, exatamente onde possa haver planeamento para o desenvolvimento destas zonas. Como a gente está a fazer? Identificar quais são os problemas económicos, quais são os recursos, e então tomar decisões, fazer um plano para resolver o problema económico das pessoas que vivem. Portanto, a convergência será uma área geográfica mais pequenina e essas zonas socioeconómicas são mais amplas. Ou seja, é visualizado dentro desse sistema uma série de escalas de planeamento, desde dos municípios, dos municípios já há uma série de critérios para identificarmos as nossas zonas geográficas, mas a ideia é que haver uma coordenação para o desenvolvimento, dando a oportunidade às comunidades locais terem poder de decisão e haver um plano de desenvolvimento pensando no benefício de todos, considerando a natureza, né? E que as desigualdades sociais, económicas e sociais sejam pelo menos mínimas dentro do possível, embora sabendo que não podemos ter sempre tudo igual, porque há pessoas que têm mais responsabilidade, há pessoas que trabalham mais, etc. Então tem que haver sempre algum equilíbrio. Já me acabou. Francisco,
Como podem ver, há muitas ideias. Isto é sempre, nunca é tempo para falar dessas ideias todas. Só queria deixar aqui uma nota interessante. O Francisco estava a dizer no início esta ideia do capitalismo comparativamente ao feudalismo. Né? O feudalismo era mais um bocadinho pior. E o capitalismo vem a dar esta liberdade, porque assenta nesta ideia de liberdade, que as pessoas podem escolher o seu emprego, e se não estás bem, se te pagam pouco, podes escolher outra empresa. E pronto. Isto é mito, tá? O capitalismo não existe essa liberdade. E agora, fazendo aqui como o André, posso deixar um livro interessante de um economista, que é um economista interessante. Não é daqueles que o Rovina estava a dizer há bocado, que é os malucos e os economistas é que acreditam que o crescimento é infinito. Há economistas que acreditam que não é infinito. E há um interessante que é sul-coreano, que é o Ha-Joon Chang. O Ha-Joon Chang tem um livro que é o User's Guide para a Economia. Economia é o manual. Okay? E esse livro é muito interessante para quem é um livro que eu dou nas aulas, aos cursos que não são da economia. Portanto, existe liberdade para explicar a economia de uma forma mais terra a terra. Ele tem outro ainda mais específico, que é os 21 ou os 30 e tal mitos do capitalismo. E um dos mitos é mesmo esse, a questão da liberdade. O capitalismo não trouxe liberdades, pelo contrário, restringiu mais. E por isso é que o conceito de democracia não está muito ela por ela com o que é o capitalismo. Pronto, nesse sentido, e como ainda temos a Filipa para nos falar sobre o projeto, eu vou só abrir aqui agora um espacinho para fazermos perguntas. Eu tenho aqui algumas perguntas, mas tendo em conta que não temos muito tempo, gostaria de saber se alguém quer fazer uma pergunta, ou André, ou Francisco, ou sobre a temática, e cada um de nós pode responder. Sim, Força. quero fazer uma questão para quem me quiser responder. Isso, ótimo. E é sobre os mercados financeiros. Ou seja, nós temos falado das empresas. As empresas depois têm os seus acionistas, por sua vez, são investidores, ou pode ser mesmo um fundo de investimento. Acontece que, acima disto, há um mercado financeiro que supostamente teria a mão invisível que não tem e é muito volátil, principalmente por fatores externos, seja acontecimentos ou política, ou mesmo pela irracionalidade humana. Agora, estas mudanças no mercado financeiro acabam por afetar a economia global. Nestes novos modelos, o que é que se faz a isto? Porque os grandes milionários, as pessoas com aquela 1% da população que é mais rica do que todos, Sim, tem 50% da riqueza. tem 50% da riqueza, eles estão aí. É aí onde eles trabalham. Alguém trabalha por eles, certamente. E por mais modelos preditivos que existem de mercados financeiros, é sempre esta instabilidade que nos afeta a todos. Portanto, idealmente, não é? Idealmente, segundo estes novos modelos económicos, estas empresas existiam de uma maneira mais cooperativa e a nível regional. Embora, penso que estou operado, depois corrijo-me se estou em erro, possa haver algumas empresas privadas. Mas o que é que se faz com os mercados financeiros? Como é que se pega nesta grande peça que nos influencia tanto? Só acrescentar, dando continuidade à ideia de exposição, disseram há pouco tempo que há mais milionários agora e mais deslocalizados, portanto, mais do continente africano. Ou seja, eles estão a começar a passar para o hemisfério sul novos milionários. E eu sou psicóloga e eu sempre tive uma visão até mais sociológica do que psicóloga, mas agora, curiosamente, ando a virar mais para o indivíduo que propriamente para o grupo. E faço orientação vocacional e uma das questões que nós avaliamos nos alunos são os valores. E, curiosamente, à medida que eu vou passando de região para região, porque passei por muitas, consoante a região é mais pobre, mais os alunos dizem como valor fundamental o dinheiro. Portanto, eles identificam o dinheiro como valor fundamental para a escolha de uma profissão, para a escolha de um estilo de vida, se lhes falta. Ou se criam a ideia de que vão ser mais felizes com mais dinheiro.
Noutras regiões em que há mais cultura, há mais outro tipo de oportunidade, já não, o dinheiro já não vai lá para cima, já é um dos valores que eles menos identificam. Portanto, que tem, isto dá pano para mangas, dá para pensar um pouco sobre isto. Desculpa, qual é que era a diferença entre as regiões? Desculpa. Braga, Vila Velha de Ródão, e Ilhavo, por aí fora, e Covilhã. Portanto, tem vários locais e ao longo dos anos eu tenho visto os valores a modificar e, curiosamente, cheguei ao interior e o dinheiro começou a ser um valor necessário, enquanto na zona litoral não tenho esse como um dos valores mais... O litoral é que ainda mantém-se. Sim. O interior precisa, não é? Porque aspira a qualquer coisa que pensa que não tem. E depois o conceito de felicidade também. Eu vou ser feliz se eu tiver. Eles não fazem a mínima ideia que eu presentemente contar. E, portanto, há aqui também uma perspectiva individual, uma perspectiva de conhecimento pessoal. Precisamos trabalhar nas pessoas para elas entenderem, efetivamente, que a felicidade delas e o bem-estar delas não vai depender necessariamente do bem-estar económico. Bem-estar económico não, mas um determinado patamar económico. Nós sabemos que abaixo de um determinado valor as pessoas precisam, sabemos disso, mas sabemos que a partir de um determinado valor também não vão ser mais felizes por causa disso, nem produzir mais por causa disso. Sim, portanto há aqui um limiar ótimo. Como aquele donut que o Govinda falou, há ali um limite inferior e superior sobre o qual, dentro do qual nós conseguimos manter-nos, e como ele estava a dizer, desculpa, não sei, o Francisco estava a dizer que de facto há alguns que produzem mais e outros que até estão bem com pouco. E cada um de nós, na sua essência, tem de facto uma forma de estar diferente. Eu penso que se ajudarmos as pessoas a conhecerem-se um bocadinho e a perceberem um bocadinho aquilo que lhes dá sensação de bem-estar e de felicidade, seja ela o que for, até porque a infelicidade também nos faz crescer. Psicologicamente, passar por dificuldades faz-nos crescer e ser resilientes. Acho que temos que pensar depois também um bocadinho aí para conseguirmos ajudar as pessoas a mudarem e encontrarem, digamos, um estado ótimo, um estado bem, e às vezes o não estar bem também nos faz crescer. Desenvolver. E depois há outra coisa, que é a pirâmide de Maslow, também é muito interessante, porque as necessidades são diversas a muitos níveis. Temos, de facto, um patamar que é a habitação, que é o emprego, por aí fora, mas há outros. Há outros emocionais, espirituais, por aí fora, que nos preenchem e que, de facto, são esses que nos vão ajudar depois a chegar a um estado de equilíbrio, acho eu. Obrigado, André. Eu lembrei-me ontem estive a ver um documentário sobre o Butão, em que lá dá primeiro a felicidade das pessoas do que a economia. Sim. Diz que é o Era só mais uma feliz. É o país mais feliz do mundo. Sim. Força, então vamos apanhar aqui então, as perguntas todas. Diz, André. Não temos muito tempo. Desculpa, é necessário para mim falar. Ok, força. You can talk in English, it's okay. I'm sort of getting a sense that Prout had a model, but that people are still trying to work out how that model looks in terms of governance, in terms of banking perhaps, in terms of how things are organised on a more big collective level, like nationally or globally. And sort of wondering if it addresses things like universal basic income. I'd be interested to hear what you think about the latest developments in terms of BRICS and the dollar being devalued accordingly, and well, I don't know if it's actually been devalued, but potentially those sorts of things really. The model actually, is it flexible enough to sort of address the current day events when it's a model of 1960
two or something, isn't it? So, yeah, Okay. yeah. Okay. Thank you. What's your name? Jane. Jane. Thank you, Jane. E mais ali, o amigo atrás. Exato. Como é que chama? Boa tarde, Júlio. Júlio, vamos lá. Então é assim, estamos a falar de democracia e económica Económica. e estamos a falar de... Mas agora vou falar. De democracia económica e o contrário, os grandes impositores do capitalismo. Exato. A gente já acha que já tem. Eu queria apresentar a seguinte questão, ou o vosso ponto de vista acerca desta questão. Portugal é um país de pequenas e médias empresas, principalmente. E depois temos os grandes grupos económicos. E depois temos o Estado. O Estado que é uma, de certa maneira, é quem rege toda esta economia. Eu queria saber qual o vosso ponto de vista entre a relação das pequenas e médias empresas, dos grandes grupos e do Estado em relação ao capitalismo e à democracia económica. Ok. Então, estamos bem, tá? Vamos tentar. Já são muitas perguntas. Já são muitas. Como é que Já vou responder? esqueci. Então, o que é que alguém quer começar por alguma específica? Não temos que fazer de forma da primeira para a última, mas como preferir. Nota aqui nada. Francisco, força. Força, Francisco. Questão dos mercados financeiros, como é que podemos controlar? Sim, característica do capitalismo, criar riqueza a nível local e depois vamos acumulando e depois o dinheiro que vamos a nível privado vamos então para os mercados financeiros, porque é super tranquilo. Estou em frente ao meu computador, vou vendo a bolsa, mais dinheiro para a bolsa a entrar, se alguém está a imprimir vou ficando rico e posso comprar mais coisas no mundo real. Ou seja, a economia real das pessoas que produzem coisas para satisfazer as necessidades, bens, fica muito à parte e muito financeiro. Há estatísticas, muito financeiras, a percentagem é enorme comparado com a economia real. Portanto, algo aqui está muito estranho. Como é que fazemos essas mudanças? Dentro do sistema capitalista, temos sociedades, podemos tentar desenvolver determinadas políticas, incentivar de maneira a fazer redistribuição da riqueza através dos impostos, etc., para que as pessoas possam ter mais qualidade de vida. Acabar com o sistema financeiro é impossível porque ele é necessário. Repensar o sistema financeiro, sim. Temos dinheiro que é acumulado e que vai servir as economias locais e as pessoas e não estarmos sempre na especulação que cria sempre muitos desequilíbrios. Não é? Por exemplo, o caso da habitação em Portugal. A questão não é só portuguesa, europeia, da Austrália. Existe uma matriz por trás, que é essa especulação dos grandes grupos económicos de investimento que procuram novos investimentos em determinados locais e fazem subir também o preço da habitação. Estou a entrar no campo da economia, mas as pessoas sentem isso depois na realidade. Como é que fazemos as mudanças? Ou lutamos dentro do sistema atual, ou então, o que é que podemos fazer? Primeiro, tomar consciência, a nível individual, a nível de grupo, que algo está mal. Esse é o primeiro passo. Se nós não temos consciência, tudo bem. Eu acho que a maior parte das pessoas em relação ao capitalismo está tranquilo porque, ok, eu tenho algum poder de compra. Posso comprar a minha casa, está há uns 30 anos atrás, posso comprar a minha casa, posso ir de férias, posso ir ali, ter um carro, não sei o quê, pronto. Eles que se escutem para lá, os seus negócios, e eu vou viver. A partir do momento que começas, ok, agora comprar casa, alugar Lisboa, Porto, o que é que está aqui por trás? Então, estas dificuldades do mundo real levam as pessoas a pensar. Podemos fazer isso individualmente, mas
qual o impacto eu posso ter. Nenhum. Então podemos juntar em grupos e discutir. Podemos ir para o mundo da política, não é? Podemos ir para o mundo da academia, não é? Pensar, ou podemos ir para o mundo dos movimentos sociais, exigir que temos aqui um problema, vocês têm que encontrar soluções, vocês estão aí, estão a representar-nos no Estado, vocês têm que encontrar soluções. Portanto, há maneiras de tentar fazer mudanças e ao longo da história sempre foi assim. Não, mas, vais para outra pergunta? Sim. Então, mas se calhar, André, queres fazer algum comentário relativamente? Posso Fazer assim uma alguma? Sim. Vou tentar repetir. Eu tentaria talvez ligar a Mariana e a Andreia, porque ela, no fundo, parece-me apontar para diferentes perspectivas, mas o problema é o mesmo. Há um filósofo, que é o Félix Guattari, que escreveu um livro já há bastantes anos, nos anos 90, que é As Três Ecologias, que ele, no fundo, distingue a ecologia ambiental, a ecologia social e a ecologia, no fundo, mental ou espiritual. E, no fundo, todas elas são parte do problema, não é? Na verdade, a grande revolução é pensar que o grande dominador tem que ser a ecologia, não é? Que, curiosamente, até partilha o prefixo com a economia. Não é? Só que a economia é a lei da casa, e a ecologia é um saber da casa. E a verdade é que, em vez de pensarmos a ecologia como um problema, um desafio da economia, nós temos que pensar ao contrário, pensar a economia como um desafio da ecologia. Não é? E as outras dimensões todas. Não é? A questão ambiental, porque elas, no fundo, quando aqui o Francisco falou tão bem, não é, das questões da desigualdade, na verdade, elas são uma parte da questão ecológica. Para concretizar um pouco, a questão dos mercados. Nós falamos de acumulação, não é? E falamos dos 1% mais ricos, não é? Mas como é que é possível a acumulação? É possível a acumulação porque antes disso, ou ao mesmo tempo, mas antes, nas condições lógicas de possibilidade da acumulação, nós concebemos um tempo sem fissuras, um tempo que não nasce, um tempo que não renasce, um tempo que não tem ciclo, é um tempo contínuo. Isto é uma construção. O tempo da economia capitalista é uma construção abstrata na qual nós vivemos. Os nossos relógios são medida dele, o tempo todo, muito concretamente. Mas é uma construção abstrata. O que é que seria devolver uma concepção regenerativa do tempo? Era justamente um tempo que renascesse, um tempo que fizesse ciclo. Mas isso concretiza-se em que exatamente em termos de economia? É que, por exemplo, não pode haver dívidas perpétuas. Porque, por exemplo, é preciso taxar heranças. Um problema da desigualdade, em grande medida. Há um economista que fez usou uma metodologia que é séries regressivas. Eu estudo também filosofia da economia. Enfim, é sou exemplo da filosofia de economia. E, na verdade, este senhor, que é um homem da história da economia, Thomas Piketty, fez um estudo de séries regressivas. E o que ele concluiu foi o seguinte: na verdade, a desigualdade é fundamentalmente herdada. 90 e tal % dos ricos de hoje são filhos de pais ricos. Mas, André, há uma estatística. Até aos 30 anos, não há bilionários que são genuinamente bilionários. Não há ninguém até aos 30 anos que não tenha herdado. Não. Então, qual é o ponto aqui? Nós temos que levar a discussão suficientemente longe, nas raízes, não é? O radical neste sentido das raízes, de perguntar sobre as condições, não é? Espaço-temporais, ambientais, da nossa existência propriamente dita. Como é que estamos a construir o tempo? Como é que estamos a construir o espaço? Outra coisa. O tempo precisamos de um tempo que recomece. Se não recomeçar, não nasce. E se não nasce, não há liberdade. Não há nada. Somos reféns do nosso presente, do nosso futuro. É filho do passado. Não somos soberanos do nosso tempo. Pronto, se quisermos usar esta imagem. Espaço é uma coisa. O espaço tornou-se uma coisa absolutamente insensível. Quer dizer, quando eu procuro ir a um supermercado gourmet, não é? E quero lá encontrar
fruta de todos os locais do mundo, digamos assim, e quer tê-los todos no expositor do gourmet, tu sabes, no Corte Inglês, que é fácil encontrar todas as bananas de todas as partes do mundo ali disponíveis. Aquilo não é abundância, aquilo no fundo é acumulação de escassezes. Todas elas são raras, mas estão ali acumuladas. Mas o que está suposto nisto é uma relação com o espaço absolutamente insensível às distâncias. Eu quero superar todas as distâncias. Eu não quero nenhuma distância. Eu não valorizo ecologicamente a ideia de que uma coisa está longe de mim. A própria ideia de longura desaparece. Num sistema capitalista ultra eficiente, eu consigo ter tudo, de toda a parte, aqui, agora. Isto é o quê? Isto é o colapso do espaço. Eu não tenho relação com o espaço. Eu não espacializo o espaço. Então, tempo, espaço, é este tipo de discussão que temos que ter, num sentido ecológico, num sentido regenerativo. O exemplo da Andreia é o exemplo. Aliás, a Fernanda de alguma maneira já respondeu aquilo que eu estava a pensar. Aquilo que está a dizer relativamente à felicidade de ser medida pelo dinheiro, não é? De cada pessoa individualmente. Na verdade, é à escala individual o modelo económico que pensa, o paradigma económico que pensa, não é? Que a potência, o poder económico, não é? O bem-estar económico de um país mede-se pelo PIB. Não é? É evidente que agora já temos aquele senhor que ganhou o prémio Nobel, que agora está-me a escapar o nome. É aquele que é importante dizer o nome dele, faz indiano, economista indiano, ajudem-me. O Sen. O Amartya Sen, que justamente como a filósofa, a Marta Nussbaum, juntos, questionaram e tentaram criar um outro tipo de indicador, não é? Que é um complexo, é um indicador complexo e que não reduz, que não abstrai, que não fica, que é sensível às diferentes dimensões. Isto é outro aspecto, é pensar que somos complexos, não é? É aquilo que a Andrea disse. Eu estava a pensar há uma metáfora que é usada no pensamento budista, que é a imagem do bambu. Um bambu, para crescer, tem um momento de crise, não é? Tem aquele nó. E precisa daquele nó para dar o próximo passo. E depois vai ter outro nó. Não é? É evidente, nós somos complexos, não somos lineares, não somos... E, portanto, eu penso que, em grande parte, o que nós temos que fazer é restaurar em muitas dimensões que foram desprovidas disso, um pensamento ecológico nelas. E, portanto, voltando ao princípio, pôr a ecologia como um grande dominador pensamento de... Mas isso faz-se através da educação, não há outra forma de o fazer. Eu acho que a educação, mas não é só educação, é porque é preciso que, quando a Andrea diz, as pessoas que estão numa situação mais difícil do ponto de vista económico e que vêm de um contexto social e cultural com mais debilidades económicas, naturalmente vão valorizar mais a questão de terem dinheiro, não é? Isto não vamos lá só com a educação. Vamos lá, se calhar, com aquilo que a Jane falou, não é? Se calhar temos que ter políticas que garantam que as pessoas possam ter uma relação mais solta com o dinheiro. Quer dizer, eu conheço só um exemplo muito simples, muito banal, que é, enfim, pessoas que vêm de estratos sociais relativamente elevados, geralmente não se importam de andar com roupa descosida e rota. Mas se vierem de uma história social, de uma biografia social de grande pobreza, provavelmente andarão absolutamente sempre impecáveis. Não é? E isto não é só uma questão de educação, porque a educação, posto do ponto de vista da ideologia, mas aí fiz um bocadinho marxista, não sentido. É também a infraestrutura, é também as condições. Não é? E para isso temos de trabalhar essas condições. Eu acho que, por exemplo, a questão, só mesmo para fechar, pegando na questão que a Jane colocou, que eu acho muito interessante, que é fazer uma espécie de ecologia também de soluções. Eu sou um amigo do Prout e gosto muito do Prout, mas eu acho que o Prout pode conviver com outras microtopias ou outras utopias, outras cotopias. Eu acho que a ideia do rendimento básico incondicional é uma boa ideia. Porquê? Porque o que ele faz é separar duas coisas. O trabalho,
labor, não é? O trabalho, aquilo pelo qual eu me inscrevo coletivamente com outros num projeto de realização de qualquer coisa no mundo, e isto é uma boa definição de trabalho, e o rendimento. O rendimento é, basicamente, aquilo com que eu acudo a necessidades. Na verdade, trabalho e rendimento são de ordens diferentes. O trabalho devia respeitar a liberdade, a nossa liberdade de realização num contexto de inscrição no mundo, de uma inscrição comunitária no mundo, não é? Eu faço um projeto, eu senão fico mal disposto, não é? O rendimento é para acudir a necessidades. Pode ser de diferente ordem, mas é fundamentalmente para acudir a necessidades. E, portanto, o RPI é uma tentativa justamente de garantir o rendimento para acudir às necessidades e libertar o trabalho do rendimento. Porque a partir do momento que eu posso ter o rendimento assegurado, não é? Eu posso libertar-me para escolher também, não é? E não ter um trabalho por necessidade, um trabalho que não faça sentido para mim, que não me liberta, que não me realiza e poder-me justamente garantir a possibilidade de um trabalho. E, portanto, um trabalho realizador. E, portanto, na verdade, eu acho que há uma ecologia também, não é? Uma diversidade, digamos assim, de perspectivas que podem, todas elas, se apoiar umas às outras, no sentido de, da forma complexa como a cabeça de uma pessoa, digamos assim, irem constituindo uma alternativa a uma coisa que é absolutamente simples, é quase infantil, mas que é absolutamente devastadora, que é o capitalismo. É um dispositivo de uma simplicidade. Obrigado, Zé. Yeah. Só uma nota. Questões financeiras. Há um indivíduo muito interessante, que é um antropólogo, que tem 30 e poucos anos, que é o Bregman. Não é o Bregman, não é o Bergman do teatro. É o Bregman. É um indivíduo que tem 30 e poucos anos. Utopia reais. Utopia para realistas. É um livro muito interessante. E ele esteve em Davos, que é o grande encontro dos multimilionários, e perguntaram: então, mas como é que nós resolvemos o problema da desigualdade? Ele disse 3 palavras. Foi Texas, Texas, Texas. Portanto, é regulação, e nessa perspectiva os mercados financeiros estão completamente desregulados. Isto é uma coisa que já vem em termos históricos. Havia um economista, o John Maynard Keynes, um dos grandes economistas contemporâneos, quando houve, depois da Segunda Guerra Mundial, eles tentaram perceber como é que nós conseguimos renascer. E houve todo um conjunto de políticas, foi aí que surgiu o World Bank, o FMI e outras coisas, mas tinham outras perspectivas, por isso acabou por corromper. E nós chegamos aos anos 70, portanto, dos anos 50 aos anos 70 temos até um espaço temporal bastante frutuoso, mas quando nos anos 70 começa esse movimento da desregulação e os mercados financeiros, a partir do momento em que se encontram livres, então aí nós não conseguimos controlar, e depois a desigualdade é sobrevada. Uma ideia muito prática, e eu como economista sou mais prático, é a questão da regulação. Okay? Regulação dos mercados, nomeadamente o financeiro, que é aquele então, mais abstrato e que está mais abstrato, que está mais fora do que é as coisas, a real. Vamos só então, que não tem muito tempo, só então um comentário do Júlio sobre a relação das PMEs, as grandes empresas e o Estado, até porque a Jane foi embora. Em inglês, não sei se sabem, é o UBI. É o Universal Basic Income, que por si só também é uma ferramenta para tentar fazer com que essa ideia de que o dinheiro é um dos valores mais importantes, porque realmente nós precisamos dele. Se nós já o tivéssemos e essas necessidades básicas estivessem satisfeitas, se calhar não seria uma preocupação. E então o trabalho vem como algo mais de realização própria. Marx falava muito sobre essas emancipação humana. É emancipação humana. Nós estamos agarrados. O trabalho é para nós, é uma coisa para nós darmos à sociedade. Não é algo que nós temos que fazer para sobreviver. À partida seria essa a ideia. Então, para o Júlio. Sim. Que a Filipa ainda tem que falar um bocadinho. Sim. Então, para acabar. Seria para terminar. Depois, se quiserem, podem dar mais 5 minutos. Não, só fazer uma consideração para não se perder aqui para o macro quando estamos no local e no regional. Ok, é isso. Exatamente. Às vezes falamos sempre numa perspectiva mais macroeconómica. Mas depois a Filipa vamos entrar com o que é local. Tudo bem. Vamos só então. Ok, então, para dar ali a resposta e dizendo que Prato tem uma visão sobre como
as empresas deviam estar constituídas, relação com o Estado. É uma economia por, vamos dizer em português, talvez 3 camadas, em que sim, há espaço para a economia privada, para as empresas privadas, só que de pequena dimensão. Okay? E exatamente para evitar a acumulação. Uma dos princípios orientadores para o desenho do sistema socioeconómico de Prout é exatamente haver um limite à acumulação excessiva de riqueza material numa pessoa, em 2 pessoas. Portanto, e todo o sistema de Prout está muito pensado em evitar a priori essa acumulação e não depois através de impostos. Quando eu faço 10 milhões de euros, calma aí, o dinheiro já está nas minhas mãos. Ok, eu não vou dar 5 milhões ao Estado, calma. Eu vou procurar offshores, de formas, contrato pessoas, para não entregar. É um instinto básico humano. Então, pronto, está a pensar a priori para evitar isso e como? Juntando as pessoas no local de trabalho e nas decisões. Então, espaço para a economia privada, para as pequenas empresas, sim, porque aí também é a criatividade, não é? Somos uma cidade, queremos ir aos restaurantes, tem que haver diversidade, uns puxam mais para aqui e pronto, dá gozo à vida. Pronto. Se essas empresas começarem a crescer muito, então pronto, advogo que devem se transformar em cooperativas. E muito aqui é a eliminação de intermediários. Ou seja, as cooperativas deviam ser cooperativas de produtores agrícolas, de produtores, de consumidores e eliminar muitos intermediários. As cadeias de fornecimento mais curtas, mais locais possível. E, portanto, através dos cooperativos também evitamos a concentração de riqueza nas mãos de poucos. Porque a decisão das pessoas que trabalham tem tal história, não é? Uma pessoa, um trabalhador, um voto nas decisões, pelo menos gerais. Claro que há sempre uma administração que tem umas responsabilidades para conduzir. Mas é administrativo, não é exatamente. Mas o poder de decisão, ou seja, a riqueza que nós fizemos, para onde é que vai? Exatamente. O coletivo é que tem principalmente a distribuição do lucro. Isso é um dos pontos mais. E depois há uma outra esfera, principalmente para indústrias mais complexas, são necessários grandes investimentos, são indústrias-chave. Estamos a falar da energia, de transportes, a grandes distâncias. Deviam ficar, são as indústrias-chave, e deviam ficar no domínio do público e tentando ser o mais local também possível. Não ser também em Moscou, muito longe, mas o mais local da região dentro do possível. É claro que economistas é que têm que arranjar as soluções para implementar isto. Portanto, mas pronto, avança com este tipo de solução a pensar em vários níveis. Não evitar a acumulação de riqueza em mãos de poucos, que é a característica do capitalismo, e como é que podemos ter uma sociedade em que as pessoas se sintam bem e realizadas. Imagina que eu não gosto de trabalhar em grupos, a minha natureza psicológica é mais individual. Tenho espaço, posso criar a minha riqueza, ter a minha família e ter a minha propriedade também privada e ter o meu rendimento, o meu negócio, a partir do momento em que se é necessário 50, 100 trabalhadores, aí, Prout advoga que sim, isso transformar numa cooperativa. Isso também, para terminar rápido, é que quando começamos com empresas privadas pequeninas, quem é o proprietário, ou os proprietários, geralmente também estão no local de trabalho. Tem que fazer tudo, como todos, contratam outra pessoa, eles já têm um poder de decisão, estão a fazer as coisas, estão muito integrados. E estão integrados na sociedade, à volta, na comunidade à volta, vem a natureza, estão na empresa, mas vem o ambiente, os recursos naturais à volta. A partir do momento em que começam-se a crescer e a abrir novas unidades noutros locais, começam-se a distanciar, começam a contratar pessoas, aí estou fora da comunidade. E já não conheço os funcionários. Já não conheço os funcionários, alguém que faz o serviço, só estou a ver os números, o que é que eu ganho ao fim do mês, e os recursos naturais, ok. Olha, eles já vão sofrer, eu posso ir para não sei para onde, e tal, etc. Portanto, pronto, tem que ser pensado, não é uma receita, são orientações
que estão de acordo com a nossa maneira, natureza humana, e tem uma filosofia por trás que é abrangente. Mas tem que haver a cumplicidade do Estado para isso. Mas isso agora... isso agora é no mundo da política, não é? E nós aqui não controlamos, mas o futuro dirá o que é que vai acontecer. Já terminei. Eu voto. Eu acho a educação. Pois é isso que eu ia perguntar. Eu voto. Mas há alternativas. Mas era uma pergunta Ou concorrer, também dá. Acho que sim. Mas diz vamos fechar. Mas é uma fechar. Mas também trazendo essa curiosidade que em relação ao fraude, claro, dirigimos se calhar ao Francisco, como é que podemos encontrar, porque eu gostaria muito, se calhar, naquilo que ouço, de pôr o meu poder de voto num partido como o PALT. Isso é Mas tem surgido muitos movimentos independentes até. Sim. Olha, Vão surgindo já como forma há de... partidos, por exemplo, que agora foram e que defendem o RBI e que defendem outro tipo de mecanismo que já foram. O RBI é uma política nacional, mas, por exemplo, mas em eleições municipais, a lei permite, neste momento, candidaturas de cidadãos independentes e, portanto, o PALT poderia constituir um movimento político para as eleições municipais. A primeira fase. E a sociedade também quer isso? Consegue motivar a sociedade por Isso. Então é um ponto que só fala no macro, não vamos dar na economia. A sociedade que me rodeia quer dividir? Como é que vamos motivá-los a dividir-se? É bater à porta das pessoas e trazê-las para aqui. Estamos a falar muito do macro. Mas nós já estamos a funcionar por regiões. Nós já estamos a funcionar por regiões, não é? As comissões de desenvolvimento regional. Nessa perspectiva das regiões, então eu convidava a Filipe para nos vir falar um bocadinho. Bora. Como é que estes conceitos da democracia económica, como é que estas propostas de PRAUD se podem ver na prática? Porque há um anseio também para perceber isto, como é que isto pode funcionar. Eu queria só também trazer um bocado a ideia que o Rov ainda deixou, que é, às vezes nós assombramos-nos com estas questões porque são muito macro, não é? Tipo, como é que eu lido com os mercados financeiros, como é que eu lido com... E ele trazia muito esta perspectiva de, bom, sim, nessa perspectiva global é complexo, mas vamos mudar a perspectiva e vamos precisamente fazer a mudança a nível local. Se nós fizermos tudo a nível local, pois há uma mudança macro que é necessariamente feita. Não é? Portanto, é um bocado isto que está aqui a ser a proposta. Ok, Cova da Beira converge. Ele baseia-se muito nesta perspectiva que já foi falada e que o Francisco também partilhou muito connosco, deste princípio de que cada unidade socioeconómica, ou seja, biorregião, que deve preparar e implementar os seus próprios programas de desenvolvimento. Aqui há esta perspectiva do que é esta unidade socioeconómica e que há as diferentes dimensões que o Francisco já falava, mas o que interessa aqui dizer é que é regiões que não têm limites políticos ou administrativos, são regiões que têm coisas em comum, culturais, sociais, uma história, as relações socioeconómicas, as características geográficas, as pessoas, a identidade. Então, a Cova da Beira é precisamente um espaço assim, tem toda estas características. E como é que começa? Como o Francisco também prometeu, há uma proposta de PRAUD que é: como é que nós vamos conseguir fazer estas grandes mudanças? É começando assim, com um planeamento ao nível, na linguagem de PRAUD, do bloco. Ou seja, estamos a falar de uma unidade socioeconómica que tem uma dimensão muito específica. Portanto, é este block level planning. Para além de ser um planeamento descentralizado e participado, o que é que significa este descentralizado, este participado? Que são convidados os cidadãos a fazerem parte deste planeamento, mas não só os cidadãos, portanto, é realmente uma cooperação entre cidadãos, a academia, os especialistas são muito importantes na parte do planeamento,
as autarquias e, portanto, sim, trazer todos estes setores juntos a pensarem para a sua própria unidade. E para esta unidade, o que Proud propõe é uma região não mais de 100 mil habitantes, numa perspectiva que é pequena o suficiente para nós termos esta proximidade, este sentimento, esta relação, e eu conseguir dizer quais são as problemáticas que ali acontecem. Eu realmente sei, porque vivo lá, e vocês todos sabem porque vivem cá, mas também com alguma certa dimensão para que as estratégias que são implementadas tenham também efeitos com alguma escala, não é? Que possam trazer realmente benefícios. Então, traz esta proposta de 100 mil habitantes. E, no fundo, este Block Level Planning, ou planeamento a nível do bloco, é precisamente para trazer soluções muito concretas. Porque às vezes temos planeamentos que são feitos só a determinados níveis, por exemplo, só ao nível das câmaras municipais. Nós temos as comunidades intermunicipais, para além de ser uma dimensão muito maior, e, portanto, o sentimento das pessoas é que estamos a fazer planeamento para sítios tão diversos, que é muito complexo, como também, por exemplo, podemos ter apenas a academia a fazer planeamentos, que é muito interessante e que realmente nos dá dados muito importantes, mas depois não tem a relação direta com as pessoas. Portanto, aqui é esta participação. E, no fundo, o grande objetivo desta proposta do planeamento ao nível do Block Level Planning, é isto, é garantir as necessidades, portanto, este planeamento que traga respostas ao nível de garantir as necessidades básicas da população, haver um aumento do poder de compra. Proud, sim, utiliza este indicador como uma forma de perceber que não é uma riqueza que está fora, ou seja, as pessoas têm aquilo, porque continuamos a viver com o dinheiro, que as pessoas têm aquilo que é necessário para comprar aquilo que precisam, e não só, e que possam satisfazer as necessidades, que o André falava, as necessidades também mais subtis, e não só as necessidades básicas. E, portanto, um dos grandes objetivos é este, alcançar a autossuficiência ao nível desta biorregião. Então, aqui o PR Sarkar, o professor de Proud, traz-nos esta ideia que o desenvolvimento económico de uma área tem que acontecer ao nível da base, não é? Portanto, isto é mesmo a perspectiva de baixo para cima e não de cima para baixo, como acontece. Então, a nossa Cova da Beira insere-se completamente nesta perspectiva do que é um bloco, porque estamos com 79 mil, cerca de 79 mil habitantes nesta região e, portanto, estamos agora aqui. A nossa proposta começa para esta região específica e, por isso, para estes 3 municípios em concreto, por estas razões que vos falei. E como é que nós começámos o nosso trabalho? Foi exatamente com isto, com um plano participativo de desenvolvimento para a Cova da Beira. Isto começou em 2020. Então, este planeamento começa também com um diagnóstico e a equipa acabou por reunir alguns dados a nível estatístico, que são importantes, perceber algumas coisas a nível estatístico, mas depois fomos para sessões coletivas, fomos para os mercados, fomos entrevistar os cidadãos e fomos perceber exatamente o que é que eles sentiam, qual a sua percepção sobre as principais necessidades, os principais problemas, o que é que eles viam como solução. E, portanto, foi aqui um diagnóstico que foi feito. Para além dos cidadãos em si, fomos também entrevistar 29 organizações daqui da nossa região, portanto, muitas das que também são conhecidas daqui, ou pessoas que estão aqui também fizeram parte, porque fazem parte destas organizações. E pronto, e surgiu um resultado. Eu não vou, obviamente, entrar em detalhes do diagnóstico participativo agora. Ele está disponível na nossa página do website de Cova da Beira Converso, portanto vocês podem ir e descarregar tudo aquilo que foi os resultados deste diagnóstico. Mas o que nos saltou logo à vista foi, uma das maiores respostas foi a falta de cooperação e de plano estratégico regional. As pessoas sentiam, nós não estamos a planear para a nossa própria região, isto não está a funcionar,
e também não estamos a cooperar entre nós. Portanto, não há aqui uma certa falta de ligação. Isto chamamos a atenção para além da problemática que é conhecida do despovoamento, não é? Que é uma das principais, mas que se interrelaciona, porque as pessoas relacionavam. Ok, então, após este momento do diagnóstico participativo, que teve os seus resultados, nós sentimos, então, foi um momento de iniciar o Cova da Beira Converge. Começou em novembro de 2022 e que se caracteriza por ser isto, por ser um movimento de cidadãos e de organizações que se unem e unem-se para não só definir planos para a sua região, mas para implementar ações. Portanto, deixa de ser só a parte de planeamento, nós estamos aqui para implementar também, para fazer parte da solução e trazer as propostas. E que, no fundo, o grande objetivo é exatamente este, é de trazer uma autossuficiência para a região da Cova da Beira, maior resiliência, fomentar esta participação de cidadã, que é fundamental e que sem ela não pode acontecer esta perspectiva democrática, de democracia económica, impulsionar a economia local, aumentar o nível de qualidade de vida da população, ou seja, que aquilo que nós pensarmos juntos, que seja algo que responda mesmo à população e que aumente a qualidade de vida, que as pessoas vivam mesmo melhor. Então, ok, é só este objetivo, muito simples, que é obviamente ambicioso, mas é aquele que também faz mais sentido para as pessoas. E como é que nós fizemos isto? Portanto, eu agora vou, se calhar, dizer uma série de coisas que várias pessoas do Cova da Beira Converge já conhecem, mas para quem não conhece, só para perceber, ok, como é que fazemos isto? Então, nós unimos-nos e organizámos-nos, digamos, em termos por 5 grupos de trabalho temáticos. Portanto, as pessoas organizaram-se pela área do ambiente, pela área da agricultura, cultura, educação e justiça e bem-estar social. Portanto, quem tinha proximidade com alguma destas questões foi para... portanto, integrou um destes grupos. Até agora, e desde novembro de 2022, nós já tivemos este número de pessoas que são, por exemplo, 140 membros, que obviamente são pessoas que já vieram aos nossos encontros, já participaram, uns mais comprometidamente, mais regularmente, uns desde o início, outros mais recentes, mas até agora já passaram estas pessoas por aqui e já contribuíram para o Cova da Beira Converge na sua maneira, se era possível. E pronto, e temos temos esta perspectiva de ter uma newsletter, temos estes contactos, temos as redes sociais, um grupo de Telegram, portanto, comunicamos assim com este grupo, não é? Tentando criar este movimento. Até agora já fizemos 10 encontros mensais, portanto, funcionamos com estes encontros mensais presenciais, todos juntos, e desde outubro do ano passado começámos a integrar nos nossos encontros mensais estas mesas redondas, que hoje tivemos aqui também uma, e desde o início até agora já tivemos muitas delas com temáticas, como moeda dos locais, as cooperativas, gestão da água, comunidades regenerativas, todos estes tópicos que nós achamos que nos ajudam a cumprir melhor a nossa missão e, portanto, que podemos aprender ou trocar ideias sobre estes tópicos que achamos que são fundamentais. Portanto, a ideia do Cova da Beira Converge é continuar com estes encontros e pronto, já adiantando que estamos também nesta perspectiva destes grupos temáticos, que são o ambiente, a agricultura, a cultura, que vão fazer uma transição para começar a ser agora uma fase muito também focada na já implementação de coisas, que é grupos de projetos concretos. Grupos de projetos que queremos implementar. Ok. Para além disso, os grupos de trabalho já fizeram também vários eventos, já organizaram, por exemplo, estas recolhas de lixo, visitas a quintas para que fazem prática de agricultura regenerativa, fazem participações em eventos que são organizados por outros, como moderando mesas redondas, portanto, trabalhamos um bocadinho neste sentido. E os grupos também se reúnem entre as reuniões mensais. Obviamente, aí é que é a maior parte do trabalho feito, obviamente. Ok, então, esta é a forma como nós funcionamos.
E o que nós sentimos, agora fazendo aqui uma ponte com, que é uma proposta de Proud, ou que valoriza Proud, é exatamente estes movimentos populares, sociais, económicos e culturais que começam, que são empoderados, não é? E que são valorizados e que são cuidados para crescerem, para tomarem voz ativa e mais ação nas decisões. Portanto, passar para as tais decisões mais participadas. Em Proud utiliza-se este conceito de movimento Samaj, portanto o Samaj, que é uma palavra em sânscrito e que traduzida literalmente é sociedade, mas é uma sociedade de um conjunto de pessoas que se unem por um objetivo comum, mas que este objetivo o que pretende é exatamente o desenvolvimento integral das pessoas e realmente um bem-estar para a população. E também é visto este Samaj como estas tais regiões socioeconómicas que são naturais, não é? Que têm estas características sociais e geográficas comuns e que são autossuficientes, que se tornam autossuficientes. Estes movimentos populares serão aqueles que realmente lutam pela democracia económica. São eles, e por isso, olha, estou aqui a ver a Graça, que sempre fala muito da importância da participação cidadã, e portanto é isto, um pouco partilhar que é aqui nestes movimentos que vão chamar a atenção e vão puxar para a existência da democracia económica. Ok, novamente fazendo ponte com o Cova da Beira Converge, o que é que nós estamos a fazer agora? Nós, no fundo, temos quatro tipos de ações que são paralelas. Por um lado, temos o tal Plano Participativo de Desenvolvimento para a Cova da Beira, que portanto, em 2020 para 2022 fez um diagnóstico participativo, já existe, podem consultar, e agora até outubro deste ano vamos compilar tudo o que vemos aqui de resultados de colheitas, do que foram as reflexões, análises, sugestões dos grupos de trabalho. Portanto, vai-se ter tornado público em breve. Mas, como eu dizia, não estamos juntos só para planear e só para pensar, nós estamos juntos também para continuar com estes encontros mensais e com estas reuniões intercalares, para continuarmos o nosso trabalho. Digamos que estes encontros mensais têm muito disto também, é uma forma de continuar esta mobilização, este movimento popular, e também de trazer consciencialização, sensibilização, conhecimento sobre temáticas que estão relacionadas com esta missão. Ao mesmo tempo, continuamos a ter eventos, os grupos vão continuar a desenvolver eventos e a estar a participar em eventos locais para trazerem as suas perspectivas, as suas soluções, sugestões, etc. E por último, aquela que é também fundamental, temos, portanto, isto tudo em paralelo, não é? Tudo acontece, o pensar, o refletir e o agir em paralelo. E os projetos que consideramos que são estruturais e que, ao final ainda não chega a 2 anos, vai ser 2 anos em novembro, já temos aqui alguns, e era esses que eu queria também partilhar convosco. Ok, o que é que nós agora estamos a pôr as mãos onde, não é? O que é que estamos a fazer? Um dos projetos estruturais que partiu muito do grupo da agricultura, e aqui vamos falar das necessidades básicas, e uma das básicas é a alimentação. Então, o grupo começou a refletir exatamente sobre... Então vamos lá perceber qual é o nível de autossuficiência alimentar aqui na Cova da Beira. O que é que está a passar? Como é que as coisas se passam aqui na Cova da Beira? E pronto, e durante todo o trabalho feito em conjunto e os contactos que tínhamos entre as participantes e fora, fomos percebendo isto, que já vem de coisas também do diagnóstico. Por um lado, sem dúvida que a Cova da Beira é uma região muito fértil e com um grande potencial agrícola, isto é sentido. Mas 90%, portanto, 90% da agricultura é de pequena escala, portanto são agricultores familiares de pequena dimensão. Estes pequenos produtores fazem
venda também de pequena escala, em mercados locais, e temos aqui organizações que também tentam promover muito isso, os mercados locais, a Bioeco, etc., também trabalha nisso, e os pequenos produtores que estão a vender ainda no mercado da Covilhã e no mercado do Fundão, mas que nós sabemos e que entrevistámos no mercado da Covilhã, o decréscimo, não é, da presença dos produtores e o quão difícil é para eles vender nesta pequena escala. Portanto, sobreviver como agricultor. Também nos partilham isto. Bom, é tão difícil para mim escoar que eu nem produzo tudo o que o meu terreno poderia produzir. Eu até poderia produzir muito mais, mas não vou fazer porque já sei que depois não vou conseguir escoar, não vou vender. Portanto, muito desaproveitamento também ao nível do potencial agrícola. E, por outro lado, também sabemos, sim, que muitos dos produtos que são consumidos vêm do exterior e, portanto, não são destes produtos locais. Portanto, os pequenos produtores não lhes compensa ter faturação. Eles não têm contabilidade organizada, a maioria deles. E por não terem esta contabilidade organizada, nós fomos observando aqui também o sistema agroalimentar mais alargado e percebemos o que é que temos aqui em termos de consumo. Temos as escolas, inúmeras escolas na região, temos IPSS, lares, creches, centros de dia, uma região também com muitos equipamentos sociais. Somos uma área também que aposta muito no turismo e, portanto, a área hoteleira também existe, há muitos hotéis, etc. E restaurantes. Agora, quem é que destes consome produtos locais? Pronto. Precisamente porque os produtores não passam fatura, fomos falar com cada um destes agentes e não dá. As IPSS não podem. Os outros, escolas, também não podem. Hotéis, não dá. Portanto, obviamente que isto que poderia ser o potencial das cadeias curtas, portanto, de termos a autossuficiência, nada está a funcionar porque não passam faturação. Este é apenas um dos aspectos. Há outros aspectos que também é muito tempo, seria muita coisa. Portanto, estou a focar aqui num dos aspectos. Mas este aspecto é suficientemente importante para ter gerado uma das propostas do Cova da Beira Converge, que é trabalhar numa cooperativa de produtores e consumidores da Cova da Beira. Ok? Então, a ideia esta cooperativa dá exatamente apoio na faturação, em questões legais, não só também nestas questões, mas também todos os aspectos da comercialização, da distribuição, e, portanto, esta cooperativa pode também organizar este esquema agroalimentar. E também a transição para práticas regenerativas é um dos valores muito presentes no grupo da agricultura, para que se possa fazer a transição e apoiar os produtores a fazer essa transição. Portanto, esta cooperativa também tem essa perspectiva, ou seja, não é que trabalhe só com produtores biológicos, não vai trabalhar só com produtores, mas vai apoiar a fazer esta transição. E, portanto, a ideia é exatamente essa, é estabelecer cadeias curtas e poder criar também mais empregos locais. Esta é a perspectiva. O que é que nós estamos a fazer agora, neste momento? Esta é uma iniciativa que está aqui no Cova da Beira Converge, que estamos a fazer em conjunto com a Associação Distrital de Agricultores de Castelo Branco, que tem cerca de 3.000 produtores associados e que 90% deles são daqui da Cova da Beira. E, portanto, a ideia é, já estamos a trabalhar para criar esta cooperativa. Ligado com esta ideia ainda alimentar, da autossuficiência alimentar, surge, digamos, outro projeto estrutural, número 2, que é o Plano de Soberania Alimentar. Ou seja, percebemos que a cooperativa vai ser aqui um fator importante, mas não vai ser só suficiente. Nós temos que mobilizar e juntar aqui os diferentes agentes. Ok, e aqui está um bocadinho, vou passando, o que é esta perspectiva da soberania alimentar, não é? E este direito dos povos a alimentos saudáveis e apropriados, mas também que eles tenham controle, ou seja, poder de decisão sobre exatamente estes sistemas alimentares, sobre as políticas
alimentar. Portanto, tenho uma voz a dizer isto. Veio muito pela Via Campesina, este movimento internacional de camponeses, que traz já desde os anos 90 esta ideia da soberania alimentar. E aqui é só para trazer um bocadinho. Portanto, o que é que ele dá prioridade à soberania alimentar? É este fortalecimento da economia local, os produtores familiares e procurar garantir que a utilização da terra é que está nas mãos de quem vai produzir. Portanto, a terra é quem a trabalha, não é? Se não te dá pata, então é esta perspectiva. Pronto, aqui só um comentário, mais porque às vezes falamos de outros conceitos, como a segurança alimentar e como a resiliência alimentar. Aqui o que no fundo nos traz é a segurança alimentar significa que as pessoas têm acesso aos alimentos que precisam, mas não significa que os alimentos sejam da sua região. Ou seja, significa que são políticas globais e que foi pensado também ao nível global de como é que nós vamos garantir que chegue alimento a todas as pessoas. A soberania alimentar garante a segurança alimentar, mas a segurança alimentar não garante a soberania. Portanto, é um bocadinho o foco nesta perspectiva. Ok, então, aqui temos, voltando outra vez ao nosso esquema, com esta cooperativa e com este plano de soberania alimentar, a nossa ideia é voltar aqui aos nossos agentes todos, a voltar às escolas, às IPSS, aos hotéis, aos restaurantes e ao consumidor final, juntando também aqueles que são fundamentais aqui, que é as câmaras municipais e que são todas as ONGs e organizações que trabalham e que podem se unir para promover este plano de soberania alimentar. Neste momento, qual é o ponto de situação em que estamos? Estamos com uma parceria com a Câmara Municipal do Fundão. Vamos iniciar um projeto piloto nas escolas do Fundão. Portanto, os municípios agora detêm a gestão das escolas e, portanto, através da contratação pública é possível. Há um grande interesse, isso vai acontecer. E o que nós pretendemos é que esta cooperativa e que este plano possa apoiar algo que no passado já foi experimentado e já foi tentado e que não correu muito bem porque os produtores não estavam organizados e não conseguiam responder às necessidades das escolas. Ou seja, nós podemos também perceber, ok, temos os produtores e temos estas pessoas todas que consomem, mas tem que haver uma organização suficiente para trabalhar o que vamos produzir vai conseguir responder às necessidades locais. Então, é muito este foco do plano de soberania alimentar e, neste momento, estamos com esta parceria. Quem está junto é também a Associação de Agricultores do Distrito de Castelo Branco e estamos com a Bioeco também a querer que ela se junte e estamos, no fundo, a tentar juntar as organizações que fazem sentido, virem fazer parte também deste plano. Ok, vou mesmo adiantar. Há aqui outros projetos que também são estruturais e que vêm do Cova da Beira Convés. Não falamos só de soberania alimentar, também falamos de soberania cultural, não é? Como é que é aqui, como é que se passa? Então, há muitas iniciativas, o Daniel também falava, há muitas associações, há muito trabalho associativo e cultural feito, há um património incrível na região, mas há um sentimento por parte do grupo do Cova da Beira Convés que é necessário haver mais união, mais cooperação entre estes movimentos, estes grupos e associações que já existem. E, portanto, é criar isto, é um movimento cultural da Cova da Beira para haver mais entreajuda